Amigos, parece que ninguém quer ser campeão brasileiro, né? Dos 6 primeiros colocados, apenas Palmeiras e Internacional conseguiram vencer. E foram vitórias suadíssimas, né? Que assim, dava para ter feito atuações bem mais convincentes do que foram. Mas de resto, derrotas de Flamengo, derrotas de São Paulo, empate de Grêmio e Atlético. E o grande vencedor da rodada é o São Paulo, porque nenhum dos times atrás convenceu direito, por mais que o Internacional tenha se aproximado perigosamente. Mas os principais rivais em questões de elenco acabaram, né, tendo resultados assim ruins, né? O Atlético Mineiro, por mais que esse ponto seja interessante, né, não é totalmente assim horrível o empate, ainda assim deixa a desejar porque vinha descansado, tinha tempo para trabalhar, se preparar bem para o jogo. O Bragantino não estava com o elenco todo disponível. Então, assim, era uma chance do Atlético conseguir 3 pontos e acaba só com um. O Flamengo tá uma bagunça, a falta de vontade dos jogadores, tá? O negócio tá feio lá dentro e o time não engrena. É impressionante, o time não está jogando bem e parece cada vez mais distante do título brasileiro. E fica também a cargo de saber o que Grêmio e Palmeiras podem aprontar nesse final de campeonato. Porque o Grêmio só empata, o Renato Gaúcho, assim, treinou o time para empatar, assim, não vai perder, mas também não vai ganhar, só empates. Essa 13 empates até agora, é um número muito assustador. E você tem um Palmeiras que, assim, na hora que parece que vai dar uma pausa, né? Eu acho que o Abel Ferreira tenha abusado um pouco desse estilo de contra-ataque, né? Eu entendo você usar isso contra o River, efetivo pra caraca, funcionou. Mas vai já fazer isso em todas as rodadas do Brasileirão, que o Palmeiras está jogando com menos posse todos os jogos, não é? Eu acho assim, contra o River era uma necessidade do momento. O River é um time perigoso, muito bem treinado. Agora, vai enfrentar esses times aqui do Brasil, vai jogar atrás. Ah, pô, você tem talento pra jogar pra frente, né? Eu não gostei muito da postura do Palmeiras, pelo menos nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, assim, essa é a situação de momento, só para explicar aqui. O São Paulo ainda é líder do Campeonato Brasileiro. Ele tem 56 pontos, 29 jogos. O Internacional tem 53 e 29 jogos, com um detalhe: o Internacional tem uma vitória a menos que o São Paulo. O que isso quer dizer? Primeiro, como podemos dizer, o primeiro critério de desempate no Campeonato Brasileiro é o número de vitórias. Então, se o Internacional vence e o São Paulo perde, eles estão empatados no número de vitórias, aí vai para o saldo de gols. O Internacional está com uma diferença de saldo de gols assim que não é tão boa como a do São Paulo. E isso pode ser decisivo para que o São Paulo seja campeão, mas é uma diferença pequena. Então, assim, não dá para descartar o Internacional, nem mesmo pelos critérios de desempate. Então, assim, está ao alcance de uma rodada a liderança do São Paulo. O Atlético Mineiro está em terceiro com 28 jogos, 50 pontos, com uma vitória pode ir a 53. E aí que vem o detalhe, porque esse ponto contra o Red Bull Bragantino não foi de todo ruim. Que assim, o de 3 pontos era a meta, um ponto é abaixo do que se espera, mas no final não é terra arrasada. O Atlético está com 15 vitórias e o São Paulo com 16. Se o Atlético vence a partida que resta, que é contra o Santos, o Atlético vai para 53. E aí fica 3 pontos do São Paulo com o mesmo número de vitórias. Isso significa o quê? Se o Atlético vence e o São Paulo perde, o Atlético passa o São Paulo, não importa o número do saldo de gols. O saldo de gols do São Paulo é 22, do Atlético é 12. É uma diferença muito grande. Mas o número de vitórias é o primeiro critério de desempate. Então, assim, o Atlético é uma ameaça real. Aí a gente também tem o Flamengo com 28 jogos, 49 pontos. Esse não vem jogando nada bem, mas também o elenco é bom. Se conseguir engrenar, nem que seja um pouquinho, não pode ser descartado. Mas a verdade é que os jogadores têm feito um corpo mole absurdo. O Rogério Ceni também não tem mostrado muita criatividade no ataque. O time do Flamengo tem sido muito ruim quando está atacando. Então, assim, o Flamengo no momento tem até que se preocupar em ficar entre os 4 primeiros, onde dão vagas diretas para a Libertadores. O quinto lugar a gente tem o Grêmio, que é um time assim, que empata, não perde muito, mas também não ganha muito, né? 12 vitórias é um número assim baixo, se a gente comparar o fato de que o Atlético Mineiro tem 15, o São Paulo tem 16, né? Tem 4 vitórias a menos que o líder, e os empates assim são 13. Para você ter uma comparação, o Palmeiras que está atrás tem 8 empates. Perdeu 3 vezes mais, né? Foram 3 derrotas do Grêmio contra 6 do Palmeiras. E mesmo assim a diferença entre os dois é de 2 pontos, com o Palmeiras com um jogo a menos. Então, assim, empate não te leva longe. No final das contas, assim, ficar empatando, não vai te levar muito longe. E aquela fase bonita do Grêmio, que conseguiu recuperar bem nos últimos jogos, e que some, né? São 3 empates e 2 vitórias nas últimas 5 partidas.
Não é um desastre, mas também não é lá essas coisas que você fica assim pulando de alegria. O Grêmio precisa fazer mais, precisa ser mais consistente e ganhar mais jogos. E não parece que vai conseguir isso, né? E a gente tem o último concorrente ao título, na minha opinião. Eu não consigo considerar todo o Fluminense pela inconsistência. Eu acho que assim, sem o Odair Helman eu não consigo achar o Fluminense um sério concorrente. O Santos está focadíssimo na Libertadores, né? Depende muito dessa vaga contra o Boca Juniors. E aí, Ceará, Corinthians, Atlético Paranaense, esses daí são bem complicados. O Corinthians, se vence as duas partidas que faltam, tá com 27 partidas, eles vão para 45. Aí fica 11 do São Paulo. É uma diferença que dá para tirar. Mas ainda assim também o elenco do Corinthians é essas coisas para tentar bater lá na frente? Será que o Mancini vai conseguir fazer o time vencer essas partidas que estão faltando? Que é isso que a gente tem que olhar. Mas ainda assim, dos que eu vejo aqui concorrendo ao título, são 6 primeiros. E o Palmeiras de Abel Ferreira é aquele negócio, né? Eu entendi muito bem, funcionou muito bem a tática de você jogar no contra-ataque contra o Palmeiras. É uma arma muito poderosa do clube paulista. A questão é, não dá pra ficar jogando sempre assim. Não é porque o contra-ataque é uma arma muito poderosa que você tem que jogar em base nisso. O Palmeiras pode ir pra cima. E no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, nas últimas 2 rodadas, não foi muito pra cima. Ganhou, tudo bem. Ganhou as 2 partidas, mas foram partidas assim com nível bem abaixo do que pode se oferecer. Acho que dá para fazer mais. E eu acho que o Palmeiras, assim, que tem a chance da tríplice coroa, pois está na final da Copa do Brasil, está com o pé na final da Libertadores e ainda tem chances de vencer o Campeonato Brasileiro. Como eu disse aqui, 47 pontos. Se ele vence os 2 jogos que estão faltando, o Palmeiras vai para 53, fica 3 pontos do São Paulo. Então, assim, há chances reais do Palmeiras ainda ser campeão brasileiro. Mas o fato é que vai precisar ser mais arrojado. Acho que é isso que falta. Tem um elenco muito bom. Tem um treinador que está fazendo um trabalho muito interessante. Acho que sim, é um time bem equilibrado. Mas tudo isso vai depender de como o Palmeiras vai se comportar no Brasileirão. Isso vai dar foco à Libertadores e à Copa do Brasil, porque isso tem que sempre ser observado. E eu acho assim, o São Paulo lidera esse Campeonato Brasileiro, mas o grande perigo para o São Paulo é o fato de que o time tá com a situação assim, perde alguns titulares, cai muito nível. A gente viu isso nas últimas 2 partidas. Sem um titular ou outro, o time desmorona um pouco. Isso é uma coisa ruim. O time titular, ótimo, ok, funciona bem pra caramba, mas tira uma peça. Parece que é aquele. Quem já jogou Jenga, né? Que é aquele negócio lá que você fica tirando as peças, colocando em cima. Parece que você tira a peça que desmonta tudo. E não pode ser assim. A verdade é que o São Paulo precisa melhorar um pouco nesse sentido, quando precisa fazer umas rotações, tipo assim, quando perde um jogador tem que manter um nível pelo menos parecido e não é algo que o Diniz tem conseguido. Por isso que eu vejo, esse campeonato está todo em aberto entre esses 6 primeiros. Eu acho que esses são os concorrentes reais. Corinthians é um pouco fantasioso, mas assim, do jeito que o negócio tá, não dá para descartar, né? Do jeito que as coisas estão malucas. O fato é que o Campeonato Brasileiro está imprevisível e no final é aquilo que eu falo desde o início do campeonato. Vai ganhar quem tropeçar menos. Que vai ser campeão quem tropeçar menos, quem conseguir vencer as partidas decisivas. Vai ser assim, aquele que sair dali com menos derrotas e empates, consegue, que é obviedades, mas elas estão se repetindo tanto, né? Aqueles que conseguirem somar os pontinhos certos conseguem ser campeões. Vai depender, se alguém engatar uma boa sequência nesse final aí, entre esses primeiros, pode ser a chave entre o título e talvez não consiga uma vaga direta para Libertadores. É um campeonato brasileiro bem mais divertido que os últimos, né? Eu acho que isso aí dá pra falar. O último campeonato foi um passeio do Flamengo e esse não. Esse campeonato tá bem interessante, até agora tá um campeonato bem parelho. E quem diria, né, que no final das contas Abel Braga pode ser campeão brasileiro, né? Assim, quem iria imaginar que o Internacional achar uma sequência de 5 vitórias seguidas? Será que mantém? Só aqui comentando antes de encerrar o vídeo, as partidas de cada um desses times agora, né? A gente vai ter o Palmeiras enfrentando o Grêmio, que é um jogo direto na briga ali pelo título do Campeonato Brasileiro. É um jogo complicado para o Palmeiras. A gente vai ter o São Paulo contra o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense, né? Vai ter o Internacional e Fortaleza. O Flamengo vai pegar o Goiás, né? Então, assim, essas são as rodadas dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro na parte de cima da tabela. Deixa aí os seus palpites. Quem vocês acham que vai ser campeão brasileiro? São Paulo? Internacional, Atlético, Flamengo, Grêmio ou Palmeiras? Ou Corinthians, ou qualquer um dos times ali que estão um pouco mais no meio do pelotão. Me diga aí seu palpite nos comentários. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.